Fala pessoal, tudo bom? Boa noite novamente. Estamos aqui em mais um episódio do podcast da Arquitetura Tudo, nessa maratona da podcast da Arquitetura Tudo e Casa Cor Ceará. Primeiro, obrigado pela sua audiência. Eu sou Regis Codes, arquiteto, fundador da Lealta Arquitetura e idealizador do podcast da Arquitetura Tudo. E junto com a Neuma Figueiredo, que nos apoiou, criamos aqui essa ideia dessa maratona de episódios do podcast com os profissionais que estão na Casa Cor Ceará 2023. A gente vai receber 24 dos ambientes. Eu dizia dos profissionais, mas tem ambientes que tem mais de um profissional. E hoje está diferente, porque não é só profissional. Vou falar já para vocês aqui, certo? Então, obrigado para quem está nos apoiando. A gente vai falar aqui sobre as decisões, as dúvidas, os desafios, que é participar de uma mostra com tanta relevância como a Casa Cor, certo? Então, obrigado. Não poderia aqui deixar de convidar vocês para já curtir, compartilhar, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber o aviso aí de todos os episódios, tá? E convida também seus amigos, familiares que gostam de arquitetura, que podem aí se interessar pelo nosso conteúdo. Yara, já roda a nossa vinhetinha para a gente começar esse episódio do podcast da Arquitetura Tudo. Bem-vindos à temporada especial do podcast da Arquitetura Tudo e Casa Cor Ceará 2023. Ambiente de hoje, Varanda Unifor 50. Assinado pelos professores da Unifor representados pela professora Ana Cecília e alunos da Unifor representados pela aluna Ana Júlia Tavares. Realização e produção: Lealta Arquitetura e Érica Rosal Comunicação. Apoio geral: Casa Cor Ceará 2023. Arquiteto dos Sonhos. Apoio: Rádica Revestimentos Especiais, Romanza Móveis Planejados Fortaleza, Rádio Tempo, FM 103,9 e Cadeirode Móveis Corporativos. Imaginou a sua marca aqui? Fala com a gente e saiba como. Voltamos, o nervosismo tá batendo forte aqui, viu? Tô vendo aqui. Vamos começar que facilita, né? Que aí a gente começa a falar do que a gente gosta, que é de arquitetura. Tô recebendo aqui hoje, vocês já viram aí na nossa vinheta, o ambiente Varanda Unifor 50, que eu sou formado na Unifor também, né? Não vou dizer quando, porque não quero me entregar, né? E tô recebendo aqui a professora Ana Cecília, né, da Unifor, que representa aí os professores, aí ela vai me dizer todos, porque eu não listei todos aqui, e a Ana Júlia, que representa os alunos que também estão participando desse ambiente da Casa Cor. Primeiramente, bem-vinda as duas. Vou começar com a Ana Cecília. Cecília, fala um pouquinho da tua história, ou desde a Unifor, na arquitetura, para a gente entender um pouquinho disso. Depois a gente entra na Unifor, com a ideia da Unifor com esse ambiente. Obrigado, bem-vinda. Obrigada pelo convite, tá? Eu acho que é muito bom a gente estar aqui para falar um pouquinho sobre a participação da Unifor na Casa Cor, que é bastante presente. A Unifor, acho que anualmente, ela faz parte da Casa Cor de várias formas, às vezes levando o curso de arquitetura, mas também envolvendo outros cursos também, nutrição, moda, tá? Sim. E aí, falando um pouquinho de mim, sou arquiteta, como você já falou, Sim. né? Já trabalhei com escritório, com essa parte de interiores, ambientação e tal, mas depois eu enveredei muito pro acadêmico. Sim. Hoje em dia eu estou na Unifor, coordeno o curso, né? Estou lá há 15 anos, sendo que eu fiz 15 anos de Unifor, acompanhei o curso, a trajetória do curso nesses 15 anos, né? E tenho um carinho enorme pelo curso que esse ano faz 25 anos. Então, junto comigo nesse ambiente, estão mais 4 professores. Sim. Maria Cristina Bessa, Milena Barata, Rodrigo Porto e Vladimir Capello. Então são cinco professores, São 5 que professores. participam. E dos alunos? Então, são 4 alunos, né? Queria agradecer, primeiramente, o convite também, principalmente para mim. Obrigado pela coragem de vir, porque começo de carreira que ainda está se iniciando, às vezes é desafiador. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. E assim, eu como estudante estar aqui também, né? Ainda mais
trazendo a imagem da Unifor, né? Sim. Então, tá sendo uma honra. Então, assim, a questão de alunos. São 4 alunos. E eu participei de um concurso junto com a minha dupla. Sim. Então, foram 2 pessoas dessas 4 que participaram de um concurso feito pela própria Universidade de Fortaleza. Sim. E para projetar uma ideia inicial do nosso espaço. Do né? espaço já na Casa Cor. Isso, a gente fez um projeto de ideia para eles entenderem qual era o nosso estilo. Seu conceito ali Isso, pro ambiente. Isso. E aí, eu e minha dupla, a Natália Mota, Certo. fizemos esse concurso e estamos aqui. As outras 2 alunas que participam também é a Micaela Estrela e a Alicia Souza. Todas aí já na reta final para se formar ou tem gente mais no meio do curso ali? Tem gente no meio e tem gente no final. Certo. Eu e minha dupla já estamos no final. Isso. Tá, então se forma quando? Esse ano. Esse ano. Então, o ano tá quase acabando, né? Já chegamos aí em setembro, quando começam os BRO do final do ano, porque Sim. tá na reta final. E a ideia da Unifor, para entrar na Casa Cor, para levar os alunos, qual é a ideia que a Unifor tem promovendo isso para o aluno, e não só para o aluno, né? Para todo mundo que está lá, porque puxa muito essa visibilidade para o curso, né? Para os outros alunos também se mobilizarem, né? Qual é a ideia da Unifor com esse ambiente na Casa Cor? Bom, então, como eu falei, a Unifor sempre participa da Casa Cor de alguma forma, né? E assim, nos últimos anos, pelo menos que eu estou vendo mais, acompanhando mais, nós fizemos esse processo, professores e alunos projetando juntos, né? É uma forma, assim, da gente envolver esse aluno, dar uma oportunidade. Nenhum ambiente tem alunos autores, né? Sim. Então, tem um pouco também dessa visibilidade, essa oportunidade que a universidade oferece ao aluno que estuda lá, não é? Mas é uma troca muito rica, né? Um processo muito rico, né, Ana Júlia? Assim, de projeto, de concepção e depois de ir na obra, dar essa oportunidade para os alunos, certo? E assim, uma obra que normalmente não é uma obra de dia a dia, porque é uma obra de sprint, né? De correria. É uma obra... Tem que ser feito muito, muito rápida. Às vezes as decisões iniciais têm que ser mudadas, justamente porque o prazo não vai ser atendido. A gente teve vários perrengues, né? Isso aí todo mundo... E aqui os perrengues a gente vai contar, viu? Porque eu quero que todo mundo veja a vida real, né? Porque todo mundo acha que arquitetura é glamour. O glamour da Casa Cor, mas o glamour da Casa Cor tem um monte de trabalho por trás, né? Isso principalmente por conta dos prazos. Então a gente sempre tinha um plano B. Esse é o plano A, e o plano B e o plano C. Mas o plano A foi cumprido. Eu acho que Sim. Não é? A gente conseguiu ali pelos prazos, teve material que chegou em cima da hora, mas cumprindo, não é mais corri o risco de não chegar, porque pelo menos teve uma parte lá que veio do Paraná. Sempre tem, né? Sempre tem alguma coisa que... Enfim, plantas e essa coisa toda. Então, assim, voltando aqui para a proposta da Unifor. Sim. Então, assim, no ano passado, nós fizemos um corredor e trazia obras de arte, né? As obras de arte do corredor eram imagens do campus, imagens dos projetos dos alunos. Então, assim, de alguma forma a gente faz essa menção à Unifor. Mas esse ano é um ano especial. Sim. Porque a Unifor está celebrando 50 anos. Então, desde o início, a gente sabia que alguma homenagem, alguma menção a esses 50 anos deveria ser feita ao ambiente que nos fosse proposto. Então, no dia da visitação à casa, nós tínhamos alguns que estavam ali, que podiam ser, né? Que opções. E vimos essa varanda. Até o nome era assim, essa varandinha. Aí, era uma varandinha no espaço, acho que tinha 11 metros quadrados. E a gente olhou assim, viu logo assim o L, né? Vamos tentar aumentar esse espaço. Vai ficar varanda Unifor 50. Né? Porque tem que ser um espaço digno, né? desse momento. Então, a proposta, desde o início, foi celebrar a Unifor em seus 50 anos. Se a gente pegar o circuito que faz
ele é como se fosse a saída da casa, né? Você passou na área externa, você vai entrar pelo gourmet, visita a casa e a saída da casa, né? Então, é um espaço ali de finalização, né? Depois você vai ter, você vai poder ficar girando ali à vontade, mas e é um espaço bem agradável, né? Também tem um percurso que você vem da sala de jantar e entra na varanda e já sai para o jardim, para as lojas, aquela parte, né? Comedouro lá atrás. Se você quiser, faz parte ali, na verdade, a varanda seguindo da sala de jantar, né? Isso. E aí, assim, eu me lembro muito bem, as organizadoras da Casa Cor, né? A Nereide, a Neuma, nos disseram, olha, esse ambiente ele não pode ser institucional no sentido assim de ser de ter aqui uma propaganda da Unifor, museu da Unifor, não é? Ele tem que ser uma varanda de uma casa, né? Ele é uma varanda, ele é parte da casa, não é? Porque senão nós temos uma outra proposta, vocês fazem ali fora, um ambiente que é só institucional. E a gente topou o desafio de fazer um ambiente de uma casa, mas que simbolicamente não precisa fazer menção com, por exemplo, um trabalho com o nome simbolicamente tivesse ali a Unifor presente. Entendi. Então essa foi o desafio uma varanda de uma casa, mas que mencionasse bem a Unifor que completa 50 anos. E imagino que para o estudante viver isso deve ser ainda um desafio mais... mexendo mais ainda por dentro. Ana Júlia, como é que foi aí a tua visão dessa oportunidade que você teve? Então, desde o começo, né, do processo seletivo do concurso que a Unifor fez, já me abriu os olhos. Eu amo essa parte de interiores, então era uma oportunidade única, disponibilizada pela minha faculdade. Então, eu topei com a minha dupla e a gente entrou nisso. E a visão, assim, depois que você passa e que você começa e que você tem a atenção com os professores e que tá todo mundo junto ali. O que você vê acontecendo a vida real, né? O que você desenhou tem que ser executado. Exato. E sempre, assim, tem algum perrengue atrás de solução. A gente tá aqui pra isso, né? Então, e tem que solucionar rápido, né? Isso, tudo muito contra o tempo. E é como a professora falou, tinha o plano A e tinha o plano B e às vezes o C. Mas no final deu tudo certo, né? E, assim, como estudante, passar por tudo isso, né? Conhecer de fato, assim, a gente estagia durante a faculdade, então a gente também tem contato com obra. Mas ali, além do tempo ser mais curto, né? A gente estava como alunas mesmo, representando a universidade. E foi um momento, tá sendo um momento muito importante, né? Assim, como aluna, tá representando a Unifor. E responsabilidade, né? Porque muito você grande. não tá só você lá, né? A marca ali, todo mundo do curso ali representado por vocês, né? Exato. E, então, tá representando os 50 anos da Unifor, que tá sendo um projeto muito importante pra gente. E também os 25 anos da Casa Cor, né? Então... Que casou os dois, né? Isso. 50 com os 25 ali, que é uma mostra. E tá, assim, uma atmosfera... Eu gostei demais da atmosfera que tá a casa inteira, né? Principalmente a área externa e a varanda pega muito dessa atmosfera, né? Um espaço amplo, arejado. Até eu tô falando aqui em todos os episódios que vale a pena visitar... não tô querendo reformar nada hoje. Vá ver só para você ver a beleza dos ambientes, que vale a pena. É um lugar que tá valendo você só ficar lá para contemplar, né? Vou colocar aqui, começar a colocar as fotos da obra, que a ideia da gente é mostrar a transformação para quem está assistindo. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela na TV, para a gente começar a mostrar as fotos da obra de vocês. Vocês participavam da obra também? Estavam lá dentro da obra? Sim, participamos. Mais do que a gente. Eu imagino, é o que eu ia dizer, né? Porque nós não temos tempo para ficar saindo em horários de aula, o atendimento, não é? Sim. Então, elas que iam
E elas iam com funções e atribuições bem grandes, né? Sim, E o coração quase sai pela boca. a gente lidava muito com os fornecedores, então tinha dias que eles iam lá entregar alguma coisa ou fazer alguma coisa, a gente tinha que Montagem, ir né? e se der algum problema ali na hora a gente tinha que resolver. Claro, a gente sempre Tinha o comunicando com os suporte. professores antes de dar qualquer avanço, né, na obra, mas E também importante. vivendo os outros ambientes ao redor que também tinha toda a sua logística Sim. maluca ali, porque muitas vezes para você chegar no seu, você passava pelo do outro, né? Sim. Então você acabava vivendo isso aí também. Vou abrir aqui as fotos da obra. Começo aqui por onde? Vamos começar por, eu acho que essa daqui que você falou, Ana Cecília, da ampliação. Então, a varanda era menorzinha, era só isso aqui? Era só esse espaço coberto aí, até essa laje. Então era só até onde tem essa pá aí desse. Então ficava até aqui. Até aí. Então era bem, Então, era bem muito reduzido mesmo. pequeno. Aham. Aí vocês ampliaram o equivalente àquela parede de tijolos ali. Isso. Então a gente, no final, nós ficamos com 35 metros quadrados. Aí ficou um espaço Aham. razoável. Eu tava falando aqui em todos os episódios que eu tô achando todos os ambientes bem generosos de tamanho, né? Não tem nenhum ambiente sufocado, né? Todos têm um espaço bacana, mesmo que às vezes não seja linear, você tem o L fazendo e você tem duas paredes ali para trabalhar, né? Então eu acho que todos os ambientes estão bem amplos. E na obra aqui, como é que vocês fecharam o teto? Porque o telhado acabava aí, né? Isso. Então nós pensamos em estender essa varanda com um pergolado. Sim. E a parte coberta também, ou seja, o pergolado ele é aberto, mas ele teria uma parte coberta, como se fosse uma extensão também dessa laje, com peças também de deck. Entendi. Então, Olha, interessante, porque peças a gente encaixadas visita, eu já visitei lá 2 vezes. E toda vida que vem alguém aqui, tem um monte de coisa que eu não vi. E isso aí eu não vi. Não, é tanta informação que você fica lá no ambiente que você não vê tudo, né? Até eu falo para todo mundo, reserva 2 visitas para, se for possível, para você pegar ali do início ao fim, porque é muita coisa para ver em cada ambiente, né? Vou passar aqui na ordem que tá as fotos. Isso aqui é o quê? Bom, isso aí eu acho que é um dos Dos pontos fortes do projeto. Sim. Tá? Então, essa parede que a gente viu há pouco, que faz esse L, ela desde o início a gente pensou em trabalhá-la como um L, né? Sim. Então, é um elemento, vamos dizer assim, que se integra, né? Então, esse L forma um todo. Vai juntar os 2 ambientes da varanda. Isso. Então, pensamos em algum painel, né? Tá. Primeira coisa. A Unifor esse ano, no ano celebrativo dos 50 anos, está renovando a sua logomarca. Ah, é? E a logo da Unifor agora, ela tem esse elemento. Isso não é a logo inteira, né? Mas a parte do meio, porque a logo da Unifor são 2 triângulos e um círculo. Um círculo no meio. E esse círculo tem esses desenhos aí, que antes Sim. eram mais simétricos e agora eles deram um movimento, ficou muito mais moderno, Sim, né? sim. Então, nós tivemos a ideia inicial de fazer um painel com esse elemento em movimento e fizemos isso inicialmente pensando em fazer um cobogó. Vamos fazer um cobogó Sim. e vamos testar o cobogó de gesso, vamos testar de concreto, tá? Então, foi primeiro uma experimentação. Fizemos o molde, modelamos Eu o acho que tem molde, aqui, né? sim. Deixa eu voltar aqui. Então, a primeira ideia era isso desde o tem início aqui tinha no uns projeto. testes aqui, não é isso? Isso, mas deixa eu mostrar os moldes, esses laranjinhas. Aqui. Pronto. Então esse foi o primeiro molde que foi feito. Sim. Isso é de quê? De espuma? Esse é de um material eu não sei dizer exatamente o material, mas como ele foi impresso na impressora 3D, Sim. é aquela Aquele filamento, filamento que de... vem com várias cores, é uma espécie de plástico, não é? Entendi. E então fizemos esse molde para que na Unifor ele pudesse moldar um cobogó. Então a gente pensou
em gesso, pensou em concreto. E foi tem a marcenaria, mas foi Os também laboratórios, nos de engenharia, de arquitetura que foram Isso. testando. E quando chegamos, nos disseram, olha, tá muito delgado, não vai funcionar. Vai ficar Vamos frágil, fazer né? um mais espesso, que tenha uma espessura e tal, e aí pode ser autoportante e tal. Em paralelo, nós conversamos com outros setores da Unifor, e a Unifor, ela também apoia artesãos de Cascavel, da família Muniz. Sim. Então fomos conhecer o trabalho deles, muito interessante. Aí tivemos uma ideia, vamos usar esse molde para fazer peças de cerâmica confeccionadas por eles. Entendi. Então foi um processo de experimentação. Não deu certo. E que bacana o aluno participar desse laboratório, né? Porque é uma tentativa. E assim, cada arquiteto que vem aqui, cada profissional tem um processo criativo completamente diferente, né? E imagino que para vocês o desafio é maior, porque eram 5 cabeças de professores e 4 cabeças de aluno para costurar todas esse brainstorm aí de ideias, né? E cada professor, assim, ele tinha, vamos dizer assim, uma participação específica por conta da experiência dele, né? Por exemplo, o professor Vladimir Capello, ele entende muito desse processo construtivo com o uso de instrumentos digitais. Né? Então, ele foi fundamental para fazer esses moldes, para ir, para voltar, né? Assim, para ir. Usou a tecnologia de impressão 3D. De impressão 3D, exatamente. A professora Milena, a experiência dela com obra, com reforma, então gerenciava é como se fosse a sala técnica, né? A Cristina, a parte de paisagismo. Não é? O Rodrigo que também tem uma conexão grande com o ambiente. Isso. E o Rodrigo, a parte da arte, né? A experiência dele com interiores, né? Que é muito forte. Curadoria das obras de arte. Sim. Então foi todo mundo escolhido ali porque tinha que estar ali. Porque tinha algo a acrescentar ali. Né? Então, falando desse painel, então foi um painel que foi concebido de uma forma, mas a gente precisou dessa experimentação, não é? E quando chegou para os artesãos, que eles produziam vasos, coisas belíssimas, a gente ficou imaginando, por que a gente não usa? Aí volta lá. Inclusive esse detalhe ali naquela... eles faziam peças de cerâmica de várias cores e tal, e algumas delas tinham a impressão da renda. Sim. Então, por isso que fica com essa coloração branca. Entendi. É como se tivesse um tecido de renda aí em cima, e depois eles tiram, e aí fica essa marca aí, onde tem a renda, fica com outra cor. Um decalque ali do tecido da renda fica impresso no cimento. Esse é de cimento, de concreto? Não, é de... argila mesmo? É de argila, é cerâmica, porque vai pro forno. Aí muda a coloração, né? Isso. Entendi. Então, nós conversamos com elas, né? São artesãos, mas muitas mulheres também. E elas foram nos dando um feedback. Olha, esse molde... ele tá muito espesso, tem que ser menor. Olha, faz outro molde, faz uma placa atrás. Então, envolvemos a marcenaria da Unifor. Sim. Envolvemos, além do laboratório de prototipagem, a marcenaria. Fomos lá várias vezes, vai e volta. Né? E cada peça foi confeccionada manualmente. Cada peça. Então, faziam no molde lá, mas no final tinha um trabalho manual, é isso? Porque o recorte é no molde, até mesmo a colocação né, no molde também é manual. Né? Não, então, não tem uma máquina para fazer isso em série. Não tem máquina para fazer. E eram vários artesãos diferentes. Quando a gente chegava, tinha um que estava fazendo um lote, outro com outro. Então ainda tem um dedinho aí de diferença de cada um. Não são peças iguais, né? Inclusive na hora da montagem, a gente via ali, né, meio centímetro de diferença. E pensamos em 2 modelos, né? Esse aí, que ele tem esse... Vou voltar aqui para ver se tem mais essa saliência aí, que é com essa impressão da renda. Então, essa luas aqui estão saltadas. Estão saltadas, certo. Isso. E tem outra que já é vazada. Veja se eu aparece acho que tem aí. aqui, essa daqui. Primeiro. Então, aí já é o saltado. Entendi. Então, a ideia era usar isso como uma espécie de mosaico, não é? E o jogo de movimento faz menção à Unifor, mas não precisa dizer teu nome lá. Virou
ladrilho hidráulico ali para você de trabalhar, né, um painel artístico, Uhum. mas fazendo essa conexão com a nova comunicação ali da Unifor. Isso. E assim, o que representa esse painel é essa integração entre o saber, né, o conhecimento, que é resultado do saber popular, o saber que os artesãos têm muito a dar, com o saber acadêmico, com o saber ali do profissional, né, que está se formando na universidade. Da graduação, do Isso. conhecimento técnico ali, técnico, tradicional, né? Isso. Então, essa junção, a gente acha que foi o ponto alto do trabalho. Mas tem outros, tá certo? Mas acho que Não, foi aí a gente vai falar de todos aqui. Agora, para o estudante, isso aí, você envolver todas essas tecnologias, né? De impressão 3D, e no final voltar lá para o artesanato, né? É válido porque você está vendo um processo criativo que não é comum, né? Então, participar dessa mostra, como é que foi para vocês? E vocês participaram disso, de ir no artesão, de entender, porque enriquece, né? O que vocês estão vivendo ali. Demais, demais. E eu fui uma das alunas que foi até Cascavel e visitar a família Muniz, então a experiência da logística, de ter contato com eles, né, e acompanhar o processo. Então, quando eu cheguei lá, foi um dia típico, assim, eles não estavam nem esperando, e eu vi o processo. Tava exatamente como a professora falou, tinha umas pessoas mexendo com que já estava quase pronto, tinha outros que já estavam moldando, tinha que estava assinando. Então, foi muito, muito legal ver todo esse processo. E como você falou, sair de um tipo de processo, né? Tecnológico. Assim, tecnológico, e ir pro artesanato, pra mão, E manualmente. misturar os dois, né? No final, você está Isso. trazendo o molde do tecnológico para contribuir para o artesão. E é interessante pro aluno, porque a gente percebe que o processo criativo, ele não é uma linha tênue. Não é reto, né? Não, ele não vai de um ponto e chega a outro, assim. Ele vai, volta e pega outro caminho. Então, assim, é muito E legal, testa, abre muito né? a nossa mente. E facilita, porque às vezes é um material de destaque, né? Mas que você tem uma produção local, né? Porque muitas coisas você pode trazer lindo, maravilhoso da Itália, mas será que chega? Será que dá certo? Será que a logística dá certo, né? Então, eu achei interessante porque faz várias conexões numa peça só, né? E no final se transformou ali num painel, né? isso. Aqui é do processo lá, deixa eu... Também. E, ó, a outra já tinha uma renda, essa aqui já é mais... Isso é antes da Isso, renda. antes do rendado. Ah, entendi. Então ele tá mais boleado e aí... Aqui as peças já prontas para o forno, né? Pro forno. Ah, impressa. Aí algumas peças quebraram, aí teve tudo isso, né? E também tem essa questão de você estar com material que... E aí eles faziam primeiro, depois colava em cima da chapazinha da peça, era? Ficou bem legal. Aqui é o resultado lá. Na Isso já é montagem. no dia da montagem. Deixa eu ver aqui Olha, se a cor tem que já antes. clareou, ficou mais terroso, né? Porque antes era um marrom mais acinzentado. Ó, esse aqui ficou bacana para ver porque dá os dois, né? Então ficou... Mesmo com o contraste, né? Tem uma conexãozinha dos dois ainda, que tem um branquinho nos dois, né? Naquele de longe você parecia que era tudo a mesma coisa. Mas aqui dá para ver bem também o que você falou da diferença de tamanhos, né? Uma pecinha aqui apoiando para ficar um espacinho aqui. Que essa imperfeição do feito à mão, eu acho que hoje está mais valorizado do que aquela coisa que vem milimetricamente calculada, né? Então dá esse aspecto de realmente feito com carinho, né? Sim, traz valor pra peça, traz valor pro painel, né? Sim. É muito... Virou arte, né? Sim. Deixa eu colocar aqui essa outra da montagem aqui, acho que durante, né? Aí Isso. eles estão limpando a peça, né? Porque Sim. já é o último dia. Já era aí reta final. Já. O piso é o original da casa? Nós mantivemos o mármore original, sim. Sensacional esse piso aqui, me chamou logo a atenção. Opa, deixa eu voltar aqui, pulei 2. Essa aqui é o que?
Isso é uma obra de arte que tem lá, né? Em frente, em cima de um aparador, né? É do... O Juca Máximo. Do Juca. Eu bati inclusive uma foto com ele lá e tava me fugindo aqui. Ficou sensacional. Essa peça deu um destaque lindo lá. E aqui já é o desespero final. Sim. Porque eu digo que não tem casa que não seja desesperador, não, né? Então, imagino para vocês aí que nunca viveram, assim, uma montagem, né? É realmente corrida contra o relógio, né? Sim. E tava a equipe toda lá dos alunos. Tava. A gente se dividia, né? Então, tinha dias que iam 2, tinha dia que iam outras 2, teve dia que faz 4. Então, a gente ia se dividindo com quem também tinha tempo, né? Pra ir, disponibilidade no dia. Aí, nesse dia, estava eu e minha dupla, a Natália. E a gente estava nessa reta final, junto com o engenheiro também da obra lá. Sim. Da parte da Safira, né? Engenharia. E aí, a gente tava todo mundo se ajudando mesmo, força-tarefa. E assim, ó, pra quem tá vendo aí, ó, tem umas faixas ali, cuidado, ó, porque ali já é outro ambiente, a porta de vidro, né? Então, isso aí, esse monte de gente trabalhando é em todo ambiente, né? Durante o processo. Sim. Porque esse nosso ambiente, ele era uma passagem. Então, não adiantava limpar, porque quando chegava no outro dia... E é uma passagem do dentro pra fora, né? Então, a pessoa vinha sujando o pé e passava e na obra é assim, né? Sim. Então, para montar, tivemos que interditar. Olha, quem quiser passar, passa por outro lado, porque aqui acabou, né? Aí tinha as fotos. É o dia da foto aí, né? Isso. É o dia da foto. Foi o dia Da fotografia. Pronto. É. Então a gente vai passar agora pro ambiente pronto. Yara, vamos só dar nosso recadinho aí dos nossos apoiadores, né? Enquanto eu vou mudando aqui a foto de lugar. Então, novamente, meu agradecimento à Rádica Revestimentos Especiais, à Romanza Móveis Planejados, à Tempo FM, que está aqui com a gente, a Lealtar Arquitetura, Arquiteto dos Sonhos e a Cadeirode, que deixou aqui o nosso espaço mais confortável, está aqui, sempre atrás de mim aí na câmera. Vamos lá pro ambiente pronto. E aí olha, pra você ver, você falou do pergolado e eu não tinha percebido. Aí a foto é quase o pergolado todo, né? Porque é tanta informação. Você vai olhar uma obra de arte e tal, você perde o... Mas também eu vi muito no dia da pré-inauguração lá e tava entupido de gente, né? Começa por onde aqui pra gente mostrar o ambiente? Qual a foto que vocês querem que eu abra primeiro aí pra gente contar essa história? Da rede? Pronto, vamos lá. Eu acho que essa foto tá legal, mas também tem outra, porque aí é um teste, né, Ana Júlia? Isso, esse era o teste. Teste de iluminação? Eu acho que não tem todas as fotos, mas tem problema. Vamos mostrar essa cadeira? Eu queria falar um pouquinho desse momento. Deixa eu achar aqui. Essa aqui? É porque assim, vamos falar do conceito do projeto. Né? Perfeito. Então, nós estamos olhando aí para a cadeira design brasileiro, né? Muito clássica aí, né? Sim. Poltrona Diz, né? Do Sérgio Rodrigues. E ela está... Quando imaginamos um ambiente, é a pessoa chegando da sala de jantar e entrando na varanda. Sim. Né? Então, ela vai ver primeiro essa poltrona, né? Esse mesinha. Você saiu da sala de jantar e você vai estar do seu lado direito. Isso. Pronto. Então, essa parede com esse fundo que nós já explicamos. Sim. Então, o que é essa cadeira? Né? Essa cadeira é uma menção ao industrial Edson Queiroz. Entendi. Né? Então, ele como esse visionário, né? Ele que idealizou a universidade, né? É o canto do pensamento, né? Das ideias. Né? Ele está olhando ali pro... E ele olha para um portal, ele olha para o jardim. Sim. Certo? E tem uma luz ali, né, em cima. Então, assim, é o lugar das ideias, né? Da ideia, da inovação, de vislumbrar algo novo. Da visão de futuro. Exato. Tá? Então, essa... E aí é uma cadeira, vamos dizer assim, resistente, bonita, moderna. Sim. Né? Inovadora, mesmo sendo... Já faz tempo que nós temos essa cadeira, mas é uma cadeira sempre... É atemporal, né? Sem dúvida. Visão E o material sólido, né? Sólido, confortável, ergonômica. Então, essa figura, a cadeira, né, fazendo referência
ao próprio Edson Queiroz, certo? E aí, por trás desse painel de cerâmica, né, cearense, Sim. mas né, trazendo uma marca nova aí, o conhecimento, o saber popular e o saber da universidade, tem tudo isso por trás. E assim, o artesanato ao redor, né? Sim, E artesanato. se não me engano, aí no tapete, né? Sim, também, exatamente, o tapete, esse mobiliário aí que tá, esse cesto, né? Então, Isso é ele é de sisal? Cascavel, ele é de Cascavel. Ah, é? Não sabia. Família de Cascavel. Então, assim, a gente faz menção a essa história que tá por trás, e ele, como cearense, né, visionário aí, trazendo a universidade para o Ceará e para Fortaleza. E uma grande universidade, né? Sim. Hoje respaldada aí no Brasil e fora do Brasil. Composição aí de todo do regional aqui, do local cearense e do design brasileiro internacional. Internacional, né? sim. Esse design é conhecido no mundo, né? Uhum. Vamos passando aqui as fotos. Eu não tenho uma foto que eu queria mostrar o portal, mas não tá aí. Enfim, depois eu posso... A gente... Se tiver no celular, eu faço igual o episódio. Eu pego aqui o celular e ponho... ficou lá fora o celular, né? Ficou, mas assim, esse pergolado, só para você... Então, ele vai vislumbrar, no final do percurso do ambiente, você vai ver um portal. Um portal que foi iluminado... Para quem olha vindo do jardim, para quem olha vindo da varanda. Tem essa visão. Essa visão. Então, e as ripas, as peças de madeira, elas conduzem a esse portal, né? Elas têm esse sentido. Então, é aquele percurso que a universidade ela te leva a sair, um portal que te leva para o jardim, para a vida, né? Um novo horizonte ali. Sim. O papel da universidade na vida de uma pessoa. Mostrar o caminho, né? O caminho, o que é que ela vai fazer, não é nem o que ela vai ser, né? Sim, é o que ela vai fazer da vida. É bem diferente o que você é do que você faz. Você é muito mais, mas a universidade contribui. E só a gente falou do Juca, falou pouco, né? Mas o Juca, quando ele fez esse quadro... Deixa eu voltar aqui para ver se eu pego a de frente pro quadro, que é essa aqui. Isso, a quadro Juca menciona, assim, quando ele fala do quadro, ele fala assim, é um barco no oceano, né? É um barco. E aí ele fala do papel da universidade, né? Que não é formar o ser inteiro, mas ele contribui para o que você vai fazer, né? Sim. Então, e aí, assim, a gente como arquiteto, né? O que a gente faz impacta na vida das pessoas, exato, né? Então, assim, a gente tem que saber que o nosso trabalho também tem algo além ali. Principalmente se você está trabalhando para um projeto de uma família, você vai impactar a família e os familiares e as pessoas que vão estar naquele ambiente. Mas se você está num ambiente público, você vai impactar a vida de muita gente, né? Sim. Então, a gente tem que trazer também isso para hoje, valorizar, né, o trabalho da gente, porque pode sim facilitar e tornar o bem-estar naqueles ambientes melhores, né? O estudante aí tá vendo várias coisas que não é normal, até num projeto comum, né? Porque tem vários contextos aí de você trazer essa questão da história da Unifor, de contar essa história representada numa cadeira, né? Essa simbologia. Isso muitas vezes não é comum no mercado atual. O mercado atual é mais rápido, né? É interessante para vocês. E vocês participaram dessa conceituação? Como é que vocês viveram isso? Né? Eu estou falando vocês porque você está representando ali os estudantes, mas como é que você viveu entender isso que às vezes é tão subjetivo, né? A arquitetura, eu digo que a arquitetura não é parede, é o que se vive dentro da parede, né? Então, como é que foi vocês viverem isso aí nessa experiência do ambiente? Então, foi tudo muito inovador, né? Como você mesmo acabou de falar, no real, assim, por exemplo, nos nossos estágios durante a faculdade, não tem muito essa questão de trazer tão forte o conceito, a ideia. De justificar, né? Isso. E os professores, quando trouxeram isso pra gente, e a gente também chegou juntos, as alunas, e também deram ideias, e também... Então, todo mundo participou desse conceito. E, assim, abre muito a nossa mente, muito o nosso olhar
para novas possibilidades, sabe? Assim, não é só uma cadeira, não é só um tapete, não é só uma parede e uma tinta. É mais, sabe? É trazer história para aquilo, é trazer valor. É contar uma história através das suas escolhas, né? Isso. Então, é trazer um valor pro espaço. Até assim, pra gente pensar que quando a gente for pro mercado de trabalho, a gente vai fazer uma reforma, interiores, quem for trabalhar com interiores. Mas não vai só fazer a reforma de interiores daquela casa, vai trazer a história da família para aquela casa. Perfeito. Então, abre muito a nossa mente para tudo. Assim. Porque aí você tá puxando essa história lá da Unifor pra jogar dentro. Quando é uma casa, você tá minerando a história da família para colocar ali, né? Hoje essa arquitetura com sentimento é muito forte, né? Sim. E essa obra aí tá belíssima, né? Do Juca, porque você falou do barco, a gente começa a ver, né? A intenção ali da obra dele, né? Vou passar mais aqui. Posso falar desse lado? Acho que eu Pode. podia falar. Quer falar desse lado? Porque se tem dois, então a pessoa chega na varanda e vem o lado direito. A cadeira, painel e vislumbrando ali, final, um portal. E do lado esquerdo, nós fazemos alusão, referência a outro conceito, né? Perfeito. Assim, nesse lado do nosso espaço, a gente trouxe muito o conceito da tradição. Então, puxou assim, é como se cada espaço do nosso ambiente tivesse uma ligação. A gente queria trazer essa ligação exatamente porque o espaço é uma varanda, então a gente queria unir tudo. Então, esse espaço foi pensado muito na tradição da universidade. Então, o conceito da cadeira, do pensamento, da ideia, e que isso traz para esse lado, que é o lado da tradição, onde a gente criou esse aparador, que ele serve como um apoio para o acervo bibliográfico da universidade. Então, aqui a gente trouxe livros tanto da universidade quanto da história da fundação da Edson Queiroz. Então, saindo da ideia do pensamento, indo concretizando, sabe? Transformando a visão em realidade, Isso. né? Uhum. Interessante. Isso. E o barco ali E a obra de arte. que leva, né? Que é a obra de arte que vai levar essa realização mais para frente, né? Por meio dos alunos, né? Uhum. E trazendo assim, saindo também do artesanato, da nossa cultura cearense, e trazendo também a modernidade. Então, saindo... Tem os dois mundos, sabe? Assim, Sim. trazendo a modernidade, trazendo essa obra de arte, que ela é mais contemporânea. Então, a gente mistura isso de uma forma que as coisas se unem, sabe? E é interessante porque muitas vezes no mercado a gente se depara com o cliente na dúvida se é possível mesclar contemporâneo com tradição, artesanato com contemporâneo, né? Uma moldura de um quadro mais clássico com uma luminária mais contemporânea. E daí todos os ambientes a gente consegue identificar elementos dos dois, pelo menos agora todos os que passaram aqui a gente conseguiu ver isso, né? E dá para você mostrar a sua raiz e mostrar onde você chegou, né? Nos ambientes. Isso. Então, é muito bacana. Não tem a foto aqui do portal? Eu fiquei curioso. Também, tem um pedacinho do portal, na segunda aqui, imagem. É um portal. Ai, não. Assim, aqui ele faria o arco aqui de LED, né? Sim. Essa daqui, acho que dá pra ver um pedacinho. Essa dá pra ver melhor, mas mas... sim, aqui, né? Que ainda não tá iluminado, né? Isso. Entendi. E aí faz todo... fecha o ambiente com todo esse pergolado. A lateral aqui ela é aberta, porque você vem lá da outra varanda, né? Sim. Porque você segue para outra varanda ou você desce para o espaço aberto, então, a área aberta. O lado é também aberto, mas o portal é aí. E essa escultura tá linda, né? Então, assim, outra coisa, a contribuição da universidade para a cidade, né? Mesmo quem não estuda na Unifor tem acesso às obras, né? O acervo de obras, como ela contribui também para isso, né? Então, a gente faz menção também às obras de arte. As duas obras foram feitas por artistas cearenses. Sim. Para o ambiente. Eu tô gostando muito que tá vindo
muito da arte cearense para Casa Cor, em todos os ambientes, preferindo as obras dos artistas cearenses. E muitos que a maioria ninguém conhece, né? Pelo menos o público em geral, né? Você até conhece um, dois, mas assim, na amplitude que está sendo colocada na Casa Cor, não, né? Até seria interessante ter isso mais aberto para todo mundo, né? Porque você vê obras em todos os ambientes, mas você não vê todos os artistas, né? Você não consegue acesso, às vezes, a isso. Então, para o público que está assistindo, né? Então, essa obra aqui é de um artista cearense. Josenias Freire. Tá sensacional. Ela é feita de quê? Não sabe. Eu não sei o material exato, não sei. Eu tenho que... Mas é pedra? Essa base pedra. mas ela mesma parece não uma pedra sabão, né? Assim, bem... Mas sensacional. Agora aí tá numa área que é exposta, né? Ela é feita também para áreas externas. Entendi. Né? Porque aí já é uma outra parte do ambiente, que é aberto, leva que é, chuva. pronto, vindo aqui na imagem, é essa que ficou meio que uma área verde aí, né? Aquela parede ali é a que estava construindo naquela foto, né? E foi emoldurada aí com o pergolado, né? Que virou um pergolado estante, né? Ficou... E a redinha do cearense que não pode faltar, né? Isso. Trazendo a ideia da varanda, né? Que a gente queria também voltar pro conceito do próprio nome do espaço, né? Da varanda. E não pode faltar uma rede. Não pode faltar a redinha para ficar empurrando com o pé na parede ali. Já tem que ter o espacinho. Vamos passando aqui para ver. Aqui já ainda não tinha chegado a rede, né? Aí a gente estava testando também a vegetação é suspensa. Suspensa, isso. E aí eu queria comentar um pouquinho, porque todas essas plantas, elas foram cultivadas na Unifor. Elas vieram do canteiro de mudas, a gente fez ali, aí começou com as mudinhas, foram sendo regadas, cultivadas, até que chegou no pronto, já pode instalar. Aí levamos os vasos também da família Muniz. Eu tava vendo que o material estava muito homogêneo com o painel, né? Eu ia perguntar isso, todos os vasos são deles. São deles, Então, assim, trouxemos um pouquinho do campus da universidade, do verde do campus, né, para esse espaço, literalmente, né? Literalmente. Porque são plantas que cultivadas. E o campus da Unifor é sensacional, né? E você engrossa a perna de tanto andar lá, né? Porque você fica andando de um bloco pro outro, não sai de lá tão cedo. Né? Então, também, assim, para quem também não estuda na Unifor, mas tem acesso ao verde, né? Um parque, talvez o mais bonito que a gente tem na cidade, né? Sem dúvida. Bem mantido e muitas espécies ali, arborizado. Então, é um pouquinho... O tema da Casa Cor esse ano é corpo e morada. Sim. Né? Então, pensando um pouco sobre a vegetação na moradia, é muito importante. E assim, teve um momento muito da planta artificial, né? Planta. E agora está se... Como é que fala que eles falam? Preservada. Planta... Preservada. Que é planta permanente, né? Que não é nem planta. Não, e eu já vi também jardim preservado. É bonito para plástico, né? Mas jardins preservados. Não, uma planta artificial, né? Mas aqui tá vindo com força essa ideia de trazer os vasos para dentro da casa, né? Não tem mais aquele medo de vai competir, respirar com você. Não tem nada a ver. A planta traz vida, traz sentimento, bem-estar, né? Cuidado, não é? Porque assim, a planta precisa daquele cuidado diário. Não é? Quanto se rega muito, ela pode morrer, se não rega, se põe no sol. Equilíbrio, né? Então, assim, também é interessante assim, esse cuidado que leva o morador, né, a ter com a casa, né? Porque você tem que cuidar, é vivo, né? Vida você tem que cuidar para poder florescer. Esses vasos aqui é tipo uma renda, como são aquele? rendas, pronto, exatamente. Então, impressas na faz o vaso cerâmica, e ele coloca a renda lá. Do forno, né, que vai ao forno, eles fazem esse trabalho. Aí
parece uma palhinha, né? Parece. Assim, de longe tá parecendo uma palhinha, mas eu Colocação. imagino que perto seja a rendinha, né? Aham. E é outra coisa que às vezes passa fora do radar quando você está projetando. Materiais assim que tem aqui, belíssimos, né? E eu acho que muitos profissionais não conhecem, né? Não deixa de ser uma arte, né? Aí se fala de arte popular, é arte, né? Também. Aqui foi... A escultura mudou. Isso, era fase de teste. Ele Ah, fez ó. duas esculturas. Ele fez duas esculturas. Pra Eu passei aqui, a escultura mudou. E a gente, assim, elas que estavam na hora, né? A decisão ficou muito para quem estava no local, porque na hora que elas mandavam a foto, até, nossa, essa aqui põe na outra. Essa aqui tá mais movimentada e tal. Mas, de fato, a outra ficou mais... Sólida. Foi, assim, eu acho que temos muitas peças vazadas e eu acho que ela deu esse contraste. Sim. Como um E tá parecendo uma escultura de uma pessoa, né? Isso, que faz menção ao movimento corpo, né? de um corpo de uma mulher ali, né? Então ficou. O outro não, o outro parece mais um tecido voando, né? Uhum. Então A gente preferiu o outro. Ficou bem. Ficou. E assim, isso é bom para mostrar para quem tá assistindo que também existe isso de uma curadoria de testar, de levar no ambiente, de entender. Eu digo que, inclusive, no paisagismo, quando a gente está vendo aqui muita vegetação, é mais ainda. Você não está lidando com um objeto estático, é uma planta que, assim, eu não sou paisagista, né? a minha sócia mas existe um cuidado a mais ali de composição, de posição, né? Muito artístico mesmo, né? E aí a arte para compor na arquitetura, né? Para dar essa moldura final, também tem isso, né? De você chegar lá e olhar e... Peraí, deixa eu olhar dali, gira um pouquinho. Até eu já vi gente falando assim, arquiteto é muito fresco, fica girando o objeto para... Não, mas a gente tá olhando ali, não é o objeto, é a composição geral, né? Isso. E às vezes é esse detalhezinho que faz... Total diferença. No dia que a gente tava, inclusive no dia que a gente tava testando as esculturas, a gente ficou com o próprio artista, o Joselias, e a gente ficou, vira assim, vamos deixar assim, vamos ver assim. E foi testando, e cada forma que ele botava, a gente viu uma coisa diferente. Sim. Então, a arte tem muito disso, né? A interpretação. Então, quando a gente chegou nesse ponto, a gente disse, é isso, assim, ornou com tudo do nosso espaço. E aqui a gente está vendo um retrato estático. Lá você gira, você vai olhar pelo outro lado. Tem que compor bem, às vezes, de vários ângulos, Isso. inclusive os ângulos principais do visitante. Do fluxo. Fluxo, né? Porque a pessoa que está saindo vai ver de um jeito, a pessoa que está entrando vai ver de outro. Então, você tem que pensar nisso. Eu achei sensacional, achei muito... Aqui já é um outro momento que o sol tá em outra posição solar de iluminação, né? Isso aqui deve ser o quê? Meio de... Né? É de manhã. É manhã, Isso, né? E 9 horas da manhã. Que é um horário que o visitante não tá lá, né? Não. Então, eu tava vendo que o sol, ele se põe pro outro lado, né? Pro outro lado da casa, exato. Então. E assim, só também completando, imagina assim, a quantidade de pessoas que se envolveram nesse projeto, os funcionários da Unifor, né, quem tá ali no jardim, né? Assim, não falei, mas a marcenaria, a gente teve um patrocínio do material, Sim. mas quem confeccionou o aparador foi lá na marcenaria da Unifor, Entendi. sabe? Então, assim, muita gente envolvida. Não só o corpo, né, os professores Não, alunos, e a né, gente mas sabe tá... que isso é muito multidisciplinar, né? E os parceiros que nós tivemos além da Unifor, né? Assim, por exemplo, o Pergolado foi uma madeireira Giovanni Sim. Daqui, e foi acho que foi o maior desafio. Ele e lógico porque, na verdade, o que é mais construído de vocês é o pergolado. É o pergolado, né? O resto são objetos muito soltos, né? Isso, plantas, vasos, objetos decorativos, luminária e o painel, né? Painel, que foi o... No final, assim, o pesado aí foi isso, porque de civil o piso e a parede ali, né? Pintura, claro. Agora entra toda a parte elétrica, de iluminação, que também é
É que no Isso. final finaliza e dá o arremate ali, porque hoje sem iluminação adequada nada se destaca, né? Sim. Então fica até é bom a gente falar, porque as luminárias bem esbeltas hoje em dia tá muito discreta, né? A iluminação técnica ali, aí você tem uma iluminação mais destacada. Aqui também é pela manhã, né? É. Então, um horário que o sol tá batendo, que o sol vai se pôr do outro lado da casa, né? Inclusive, todo mundo tá falando que o pôr do sol lá é sensacional, né? Você tem um ângulo de visão ali da piscina central bem bonito. Ai, não Deve sei. estar entre os prédios, né? Porque ao redor é bem edificado de Sim. prédio, né? Pessoal, foi ótimo, né? Foi Gostaram? ótimo. Yara, foi quanto tempo? Nossa, Olha aí, gente, não vamos falei. almoçar. Chega. 56 minutos, num instante passa, Ai, né? eu fiquei achando que faltou coisa. Todo mundo diz isso. É porque são os detalhezinhos, assim, às vezes você fica querendo mencionar. Eu não falei do perrengue do... Deixa eu falar aqui no microfone que ficou longe. Ah, eu tá gravando? Tá gravando ainda, não terminou não. Ainda achava tem, que já ainda tem a tinha finalização. Mas eu vou fazer o seguinte, Essa pra parte gente você tira. finalizar, né? Pra gente finalizar, quero que vocês duas façam o convite para irem lá no ambiente da Unifor, na Casa Cor. Aí a Ana Cecília vai fazer para todo mundo e você vai fazer para os alunos, para os estudantes, né? Sim. Aí tu só pode olha ali, ó, ser, tá? não sei. Eu tô pegando todo mundo de surpresa com esse aí, viu? Queria convidar você para visitar o ambiente da Unifor na Casa Cor. Varanda Unifor 50 é um ambiente que celebra esse momento, esse ano, que é especial para a Unifor. E foi feito com muito carinho pelos professores, por alunos e por funcionários, equipe da Unifor. Obrigada. Agora, Ana Júlia. Eu convido a todos, não sei qual câmera está, Aqui, ó, essa aqui, ó. eu convido a todos os alunos da universidade, seja de qualquer curso. A Casa Cor é uma inspiração para a vida, assim, a arte, a arquitetura. Então eu faço esse convite a todos e visitem nosso espaço, Varanda Unifor 50, que trouxe muito conceito, muita arquitetura cearense. Então é isso, obrigada. Então, vou finalizar, né, Yara, aqui, ter o nosso último recadinho para os nossos apoiadores. Rádica Revestimentos Especiais, a Romanza Móveis Planejados, Tempo FM, a Lealtar Arquitetura, Arquiteto dos Sonhos e a Cadeirode. Obrigado pelo apoio. Vamos ter ainda muitos episódios. Se você quiser apoiar aqui o nosso podcast, entre em contato com a gente. A Unifor quiser apoiar, olha aí, já fazendo um merchan, né? Então, entre em contato com a gente, que a gente está com uma opção bem bacana para ter aqui sempre a sua marca aparecendo nos nossos episódios. E você ter uma exposição aí para um público de qualidade, para um público que está interessado muito nessa parte de arte, arquitetura. Então, fica o meu convite para você. Yara, põe aí a nossa vinhetinha final para a gente encerrar aqui, que foi muito bom, e espero vocês no próximo episódio, tá bom? Valeu!